Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O primeiro vídeo de 2024, né? Antes de começar esse vídeo aqui, eu queria prestar minhas homenagens ao Denis, né? O ex-massagista do Flamengo, que faleceu nesse primeiro dia de 2024. Meio sentimento à família, né? E sobre o Flamengo, né? As últimas notícias sobre o Flamengo aqui no canal, né? Everton Ribeiro deixa o Flamengo, acaba não se acertando com o Flamengo e deve fechar com o Bahia nessa semana, né? Santos, goleiro Santos, muito especulado, né? Reserva no Flamengo em 2023. Especulado em alguns clubes, deve sair oficialmente do Flamengo e se acertar com um clube do Nordeste, né? E notícia também sobre detalhes, né? Sobre essa saída de Everton Ribeiro com o Vene Casagrande, que trouxe detalhes aqui bastante importantes. Por que Everton Ribeiro e Flamengo não chegaram a um consenso, né? Mas vamos embora mais um vídeo. Vai deixando seu like e feliz ano novo para você e para a tua família. E tamo de coração, vambora. Um grande jogador, nossa equipe segue apurando isso que o Berton falou, do interesse do Bahia, que para mim parece um movimento bastante interessante, tanto do clube quanto do jogador. Mas a pergunta está na nossa tela, ô Jean, o Everton Ribeiro, então, tem lugar em todos os times da Série A? Você gostaria de tê-lo no Jean Futebol Clube? Cara, eu acho assim, ele é um jogador de qualidade indiscutível. É um jogador de 34 anos e o próprio acerto com o Flamengo, que é uma potência do futebol brasileiro, só não se deu por questões financeiras, porque o Flamengo estava disposto a renovar por um ano, ele queria 2, acho que é algo até normal. Eu acho que se for realmente o fim da história, é só lamentável que a história termine dessa maneira, né? Poderia ter terminado como homenagem em campo, como aconteceu com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio e tudo mais. Mas tirando isso, acho que é normal. Tanto que o Flamengo brigasse por um contrato de 1 ano, o Everton que brigasse por um de 2, aí tem o papo de que, né, eles propuseram uma renovação automática baseada em metas, mas o Flamengo não aceitou. Mas também a gente não sabe quais são essas metas, né? Então, é difícil fazer qualquer julgamento sem saber quais são os termos exatamente do contrato. Agora, tecnicamente, eu acho que não se discute, e você pode até olhar para o Everton Ribeiro e falar, mas, cara, 34 anos, será que a queda não tem a ver com uma questão física? Vamos olhar para os outros jogadores do Flamengo na temporada. A gente consegue afirmar que quem melhorou, ou quem esteve no seu máximo. Porque esse elenco do Flamengo, se ele tivesse com todos os jogadores jogando o seu máximo, teria ganhado muita coisa. E não foi assim. Então, não foi só o Everton Ribeiro, foi um ano conturbado, foi um ano em que o time não conseguiu jogar o que poderia jogar. Então, não dá para afirmar que aquilo que o Everton Ribeiro não conseguiu fazer no Flamengo se deve à questão física. Aí a avaliação, acho que ela fica mais complicada, ela fica mais difícil. Porque também a gente já viu muitos jogadores que, de fato, a partir de um certo momento, tem uma queda brusca, deixam de render. Então, assim, seria um jogador, acho que, para ser avaliado em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto físico. Mas eu, assim, se me dissessem, cara, 34 anos, o Everton Ribeiro, por uma temporada, eu acho que ele ainda tem uma boa lenha para queimar e acho que ele caberia, sim, em possivelmente qualquer clube do futebol brasileiro. Ah, vai ser titular em todos eles durante os 90 minutos? Não. Em alguns não, a gente citou os outros que, né, brigam com o Flamengo por essa primazia no futebol brasileiro. Atenção, atenção, notícia de última hora. As coisas são dinâmicas, falamos ao vivo agora, 7 horas e 40 minutos, quase isso, 7h39. Informação, a apuração da nossa equipe ESPN, Everton Ribeiro deve assinar com o Bahia nesta terça-feira. Negócio quase fechado, falta botar a tinta no papel. Vamos aguardar, mas para tristeza de muitos times brasileiros que gostariam de ter o Everton Ribeiro, vamos dar uma olhada em números do jogador neste ano que passou, né? Este ano de 2023. Põe na tela para a gente ter uma imagem, uma fotografia do Everton Ribeiro. No Flamengo foram 62 jogos, ele jogou 58% deles, como titular 36 assistências. Quer dizer, são números muito aquém do que ele já conseguiu no próprio Flamengo. Já brilhou no Cruzeiro, né? Eu acho que assim, os jogadores muitas vezes eles não pedem a mesma coisa para um clube e para outro, né? São condições diferentes. A gente, em se confirmando o negócio com o Bahia, a gente vai saber detalhes sobre pelo menos o tempo de contrato. E aí vamos ver, vão ser os 2 anos que ele pedia, vai ser 1. Então acho que assim, essas coisas elas mudam.
pode ser um com a cláusula de renovação automática, elas mudam de acordo também com o freguês, né? A verdade é essa. O próprio Everton Ribeiro sabe que negociar com o Flamengo é uma coisa, negociar com o Bahia, que tem condição de fazer investimentos, inclusive paga salários altíssimos, né? Para alguns jogadores, acho até maiores do que deveriam ser pagos, mas enfim, não vou entrar nessa questão, mas é uma prova de que o Bahia tem condições também de investir e se confirmar a contratação do Everton Ribeiro, eu acho que faz um grande negócio. Vamos aguardar, porque é aquela coisa, eu fico pensando aqui, né? Não, amanhã deve assinar. Aí o cara tá no Flamengo lá olhando, vendo o Sport Center. Ele fala, opa, peraí, vamos atravessar esse negócio? Então, enquanto não assina, não tem negócio fechado, Mas né? você sabe, Edu, até chamei a atenção disso outro dia, porque a gente, toda vez que vê a questão da renovação dos jogadores do Flamengo, sempre chega alguém rapidamente interessado. Vou pegar o exemplo do Bruno Henrique. Aquele papo de Palmeiras e tal. A gente sabia que se o Flamengo quisesse, ele renovaria com o Bruno Henrique. E claro que muitas vezes os outros clubes também, não que eles não tenham um interesse legítimo, de fato tenham, mas talvez eles saibam que a possibilidade ela é pequena e apesar disso manifestam esse interesse até para dar uma inflacionada, para fazer o rival gastar mais dinheiro e tudo mais. O curioso é que com o Everton Ribeiro isso não aconteceu. E, sinceramente, eu não acho que o interesse do Bahia, porque o Bahia hoje não briga no mesmo patamar que o Flamengo, né? Não, mas aí é o temor de perder o jogador, que pode ser importante para o elenco. Sim, exato. Se o Tite, de repente, considera o Everton Ribeiro essencial, talvez o Flamengo estivesse jogando com isso. Mas, do ponto de vista de, vai para o Bahia, acho que não é um problema. Se o Atlético tivesse interessado, por exemplo, se o Palmeiras tivesse interessado, talvez até o olhar dos dirigentes rubro-negros fosse outro, né? Dizendo, não, pera lá, esse cara pode nos criar muitos problemas nesses times. Mas não perca o Sport Center dessa terça-feira, que promete, hein? Tem essa história do Everton Ribeiro, devemos ter o desfecho, tem o Corinthians trazendo o pacotão. Gustavo Berton, de novo aqui com a gente. No mercado, então, quer dizer, o Flamengo vem cozinhando a negociação com o Everton Ribeiro, o ano virou, o contrato acabou. E agora, Berton? Pois é, Edu, agora o Flamengo começa a ter uma concorrência talvez mais forte dos times que estavam interessados no Everton Ribeiro. E eu cito aqui pelo menos dois e vou colocar um terceiro na parada. A gente já vinha noticiando há algum tempo de que Cruzeiro, um clube que o Everton Ribeiro inclusive passou, teve grande passagem, campeão, enfim, estava interessado em contratar o jogador, e o Inter, aqui em Porto Alegre também, inclusive conversando, fazendo propostas para o Everton Ribeiro. E agora entrou muito forte nessa parada o Bahia. A gente sabe que o Bahia tem um aporte muito grande da sua SAF, então entrou nessa briga, nessa parada para ter o Everton Ribeiro. Edu, como o Inter estava envolvido nessas negociações e nesse interesse pelo Everton Ribeiro, obviamente eu procurava por aqui informações. O que eu sempre ouvia? Olha, o Everton vai esperar a definição dele no Flamengo. Essa era a resposta padrão que eu vi de todos os lados. O Everton está conversando com o Flamengo, fez proposta, contraproposta, vai esperar o contrato acabar para começar a analisar outras propostas. Bem, esse contrato terminou. E agora o que chega para a gente o Everton Ribeiro está analisando outras propostas. A gente sempre ouviu também do staff do jogador de que o interesse do Everton Ribeiro era permanecer no Rio de Janeiro, era permanecer no Flamengo, renovar o seu contrato, ou estender o seu contrato. Isso não aconteceu até o momento. O contrato terminou a partir do momento da virada do ano. Então agora o Everton Ribeiro começa a analisar outras propostas e outros contratos para jogar a temporada 2024. E eu citei aqui esses três times, Inter, Cruzeiro e Bahia, que a gente tem maior conhecimento, mas a gente sabe que o Grêmio já teve nessa parada, outros clubes já analisaram, o próprio Palmeiras já andou sondando o jogador, andou vendo como é que estava a situação do jogador. É um jogador de 34 anos de idade, mas de um grande futebol, e o Flamengo agora vai ter essa concorrência mais forte e análise com mais carinho do Everton Ribeiro nesse início de ano. Quem faz o melhor mercado até agora dessas três potências do futebol brasileiro? Atlético, Palmeiras ou Flamengo? Até agora, quem está indo melhor? Então, eu não consigo cravar, esse está indo melhor do que aquele, porque claro que as necessidades são diferentes e me parece que os caminhos são mais ou menos os caminhos que esses clubes estão acostumados a fazer. O que eu quero dizer, o Flamengo e o Atlético apostando em jogadores maiores, em jogadores renomados. Se bem que o Atlético ainda traz um grande jogador, né? Então... Apesar de ser um.
É isso, a gente viu um ali anunciado pelo Flamengo, mas um encaminhamento ou uma negociação bem intensa para que cheguem outros dois, né? O Ortiz e o Juninho Capixaba, que eu acho que são todos, no caso do Flamengo, todos boas contratações. Claro que o De La Cruz é uma enorme contratação pela qualidade técnica, pela intensidade física. Eu acho que é um jogador que caberia em qualquer clube do Brasil. O Flamengo tem condição de contratar esses jogadores e tem mais a que contratar. Mas o que eu sempre digo é, hoje em dia, e já há alguns anos, assim, o Flamengo que conquista muitas coisas, poderia conquistar ainda mais. Acho que o ano passado foi uma exceção, né? Um ano sem nenhum título, isso não deve acontecer novamente, mas poderia conquistar ainda mais se outras questões fossem resolvidas no clube. Então, eu acho a contratação do De La Cruz gigante, enorme, é um acréscimo muito importante para o elenco, mas o problema do Flamengo não é elenco, nunca foi elenco. O elenco está lá muito forte e vai ficar mais forte ainda nessa temporada. Acho que é uma contratação para quem pode fazer. Pela idade, eu acho o De La Cruz uma contratação ainda maior, porque você está trazendo um jogador de 26 anos de idade, com muitos anos de futebol ainda pela frente. O Flamengo tem tido a condição de manter os seus jogadores independentemente do interesse de outras praças, e aí nós estamos falando de um jogador de 26 anos, 27, já não é uma idade que costuma interessar aos europeus, por exemplo. Então a chance do De La Cruz ser uma contratação por muitos anos, ela é grande. Então acho que nesse aspecto talvez a contratação do De La Cruz seja maior. Mas para entregar imediatamente, o Scarpa também funciona muito bem. Eu acho que são né, contratações até parecidas nesse aspecto, porque são duas contratações praticamente indiscutíveis, que ninguém vai questionar, ninguém tem nada de negativo para falar a respeito da chegada do Scarpa no Atlético e a chegada do De La Cruz no Flamengo. O Palmeiras tem um caminho diferente, né, Edu? Então, a informação aí que a gente trouxe em primeira mão há cerca de 3 dias, Fortaleza negociando com o Flamengo a contratação do goleiro Santos. E hoje, dia 1º de janeiro, as conversas avançaram muito e o Fortaleza encaminhou a compra do goleiro Santos junto ao Flamengo, tá? Contrato será de 3 anos. O Santos ele não queria ser emprestado, ele só sairia do Flamengo se fosse em definitivo. Fortaleza fez a proposta ao Flamengo, o Flamengo gostou da proposta e está muito próximo de vender o goleiro para o Fortaleza. Verê quais são os valores. Eu fiz um combinado com a minha fonte que só vou falar valor depois que ele me der o ok. E esse ok não veio até a gravação desse vídeo. Então eu vou esperar. Até porque, pelo visto, o valor vai ser bem abaixo daquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense para contratar o Santos. Porque, pelo que eu estou entendendo, se o valor vazar, o Flamengo pode voltar atrás por conta da repercussão negativa. E eu não duvido. Várias vezes isso já aconteceu. Mas isso é um achismo meu, tá? A fonte só falou assim, ó, cara, espera pro meu ok para você falar o valor. Como ele não deu ok até a gravação desse vídeo, eu tô respeitando o que a fonte pediu. O que ele me falou, 3 anos de contrato e que o goleiro Santos não vai assinar antes do dia 3. Foi um pedido do próprio Santos, porque ele tá em férias, enfim, curtindo o casamento. Acho que ele até casou. Posso estar enganado, mas eu não sei de vida pessoal de atleta, mas pelo que me falaram é por conta do casamento e ele pediu para resolver depois do dia 3. Tá? Hoje é dia 1º, então quarta-feira é dia 3. Então depois de quarta-feira a gente deve ter as novidades e assim que possível eu falo os valores da venda aqui do goleiro Santos do Flamengo para o Fortaleza. Outro jogador que hoje não é mais jogador do Flamengo, mas continua na mídia aí envolvendo o Flamengo é Everton Ribeiro. Porque hoje acabou o contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo. E eu apurei todos os detalhes, tintim por tintim, como está a situação do Everton Ribeiro. Antes de mais nada, eu vou ler aqui aquilo que eu botei no Twitter e também no meu Instagram, @VeniCasagrande, a minha opinião sobre essa situação, porque eu vejo muita gente criticando o Flamengo, como se o Flamengo estivesse ignorando o Everton Ribeiro, como se o Flamengo não quisesse renovar com o Everton Ribeiro, como se o Flamengo estivesse tentando manchar a imagem do Everton Ribeiro, que é um ídolo. E não foi isso que aconteceu. A verdade foi o seguinte, o Flamengo fez proposta a Everton Ribeiro por mais um ano de contrato e bateu o pé com essa postura. O Everton Ribeiro inicialmente pediu 2 anos de contrato, depois que o Flamengo não aceitou. Depois os representantes fizeram uma contraproposta ao Flamengo. 1 ano de contrato, mais 1 ano se o meia disputasse um determinado número de jogos em 2024, como aconteceu com Davi Luiz recentemente. O Flamengo não topou, porque só quer dar mais 1 ano de contrato, até dezembro de 2024. O jogador
até o momento, também não aceitou aquilo que o Flamengo propôs. Isso é negócio, gente. É negócio. Business. Não procede que o Flamengo não quis renovar. Isso é mentira. O fato é, a diretoria fez a oferta e o jogador não topou a oferta até agora. E tá tudo bem. Repito, isso é negócio. Cada um defende o seu lado. Ah, mas o Everton Ribeiro é ídolo. Gente, chega disso. Tem que parar e analisar números. Aí vocês vão me falar assim, beleza, o Flamengo ofereceu qual tipo de proposta? 1 ano de contrato mantendo os vencimentos, sem reajuste, seria apenas um reajuste ali da inflação. Beleza. Quais clubes fizeram proposta a Everton Ribeiro? Eu vou falar aquele que eu sei. O Bahia fez uma proposta, financeiramente falando, melhor do que a do Flamengo, 30% a mais do que ele ganharia no Flamengo, além disso, um tempo maior de contrato, 2 anos. O Bahia fez essa oferta para o Everton Ribeiro. Vem aí o Cruzeiro oficialmente não fez oferta, mas já avisou, eu não vou entrar em leilão e nem farei loucuras financeiras. O que isso quer dizer? Não vai fazer a mesma oferta financeira que o Bahia fez. Com certeza, valores menores. E tá certo o Cruzeiro. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo. Primeiro, 2, 4. Quero terminar esse vídeo aqui, né, vamos dizer, falando sobre o Denis, massagista do Flamengo, acho que 42 prestação de serviço ao Flamengo, né, ídolo dentro e fora de campo, vamos dizer assim, óbvio que ele jogou mais, é o ídolo ali, né, ele serviu várias gerações do Flamengo e conquistou praticamente todos os títulos possíveis da história do Flamengo, é um cara que é grande dentro da história do Flamengo, mesmo não atuando dentro das 4 linhas, né? É um tamanho que ele tem dentro do Flamengo fora de sério, né? O cara é ídolo de várias gerações do Flamengo, mesmo ele nunca ter pisado no gramado para poder jogar bola, né? É uma coisa que não existe comparação, né? Então, que Deus continue abençoando a família dele, a família do... os sentimentos, né? Sobre Everton Ribeiro, o que o Vene Casagrande falou no finalzinho aí é negócio. O Everton Ribeiro não quis aceitar a proposta do Flamengo e acabou os dois não chegando em um acordo. O pai ofereceu um valor a mais e tudo certo, né? Vida que segue, né? Sobre o Santos, né? O Santos é o terceiro goleiro. Sobre os valores que o Vene Casagrande ainda deve divulgar mais pra frente, né? Sobre o Santos, eu não venderia o Santos, sinceramente. Eu acho que o Santos, para mim, seria o segundo goleiro ali. Eu colocaria o Matheus Cunha como terceiro e o Santos como segundo goleiro, né? Mas como o Flamengo, tudo é negócio, né? O Flamengo acabou aceitando os valores do Fortaleza e deve-se com a saída de Santos para o Fortaleza, que eu acho que ele tinha que ficar no Flamengo por mais, durante seu contrato, né? Tendo um segundo goleiro, mas é uma opção do jogador, né? Querer jogar, querer disputar uma partida, mas tá tudo bem, né? Vida que segue e é isso aí. Continue a nós.